Capítulo 4. Um grande impacto nos pequeninos. O poder das palavras de uma mulher a seus filhos. Ame seus filhos de todo o seu coração. Elogie-os pelas coisas importantes. Elogie-os muito. Eles vivem disso como de pão e manteiga. Lavina Fugal. Agora que conhecemos o poder de nossas palavras, vejamos como elas impactam diferentes pessoas no mundo. Primeiro, começaremos com as crianças, porque é nessa fase em que Deus começa a lidar conosco. Não estamos falando apenas de como nossas palavras afetam nossos filhos, mas crianças em geral. Ao longo da vida, teremos a oportunidade de lidar com crianças, e a simples palavra certa vinda de você pode mudar para sempre a vida delas. Nascemos como almas maleáveis, as quais aos poucos são conformadas e moldadas pelas pessoas que nos cercam. E antes mesmo de percebermos, estamos sentados na roda do oleiro cercado por crianças. Tenho ouvido muitas vezes que é melhor construir crianças do que reparar adultos. Por isso, descobrir o poder das palavras de uma mulher e as pessoas que impactamos deve começar por aqueles que são mais vulneráveis, as crianças. A partir do momento em que sair da segurança do ventre materno, a criança é moldada e conformada pelo poder das palavras de uma mãe. Com os olhos fixos em seu novo bebezinho e com amor incontestável, enquanto mima, conforma, persuade esse presente milagroso de Deus, ela se torna verdadeiramente o espelho na qual a criança se vê, quer seja bom, quer seja ruim. Uma mãe bate palmas de alegria para seu bebê quando ele se vira, ri e chuta o ar com os pezinhos. Ela inclusive celebra quando seu precioso anjo arrota. Uma mãe encoraja seu bebê quando balança um chocalho, segura um copo, aponta uma cor e responde ao seu nome. Porém, acima de tudo, ela faz o filho saber: eu amo você simplesmente porque você é meu. É uma responsabilidade incrível esse trabalho chamado maternidade. Temos o privilégio de formar e moldar a existência por um período muito curto e muito fugaz. E uma das maneiras básicas de realizarmos essa façanha é por meio das palavras que dizemos. Quando seguramos essa pequena bênção em nossos braços pela primeira vez, uma torrente de esperanças e sonho emerge da água como uma grande baleia azul, prestes a lançar um jato no ar. Porém, em algum lugar no corre-corre diário da vida, as palavras de encorajamento podem se perder em meio aos faça isso, não faça isso. Precisamos ter um novo olhar para a maternidade e reassumir o compromisso de sermos grandes encorajadoras durante a jornada de uma criança à idade adulta. Quer tenha filhos ou tenha o privilégio de influenciar os de outras pessoas, você pode impactar o coração de uma criança para o bem ou para o mal. Marion observou o poder das palavras de sua mãe na vida de uma menininha que parecia ter perdido o rumo. O plano da mamãe. Marion estava iniciando o primeiro ano quando foi testemunha de uma transformação. Ela amava tudo o que dizia respeito à escola. O cheiro do giz e a cor do lápis de cera. O cheiro do assoalho antigo depois de ser encerado por Jim, o zelador. Adorava sua carteira sob medida e amava sua professora, a Edna. Marion decidiu que todos os anjos devem ter olhos azuis e pele perfumada, porque a professora Edna era assim. A única coisa que ela não gostava no primeiro ano era de Mildred. Mildred já havia cursado o primeiro ano uma vez e ela era maior que todas as outras crianças. Não tinha quaisquer amigos que parecia focar em fazer inimigos. Marion era uma das menores da sala, então Mildred a elegera como sua inimiga número 1. Todos os dias, quando Marion caminhava da escola para casa, em seu pequeno bairro, Mildred a provocava. Ela vinha por trás e pisava-lhe no calcanhar, arrancando-lhe os sapatos do pé. Então, quando Marion parava para colocá-lo no lugar, Mildred dava-lhe um forte tapa nas costas. Marion tinha medo do caminho de volta para casa. Todos os dias, quando tocava o sinal da saída, Marion continha as lágrimas que ameaçavam cair de seus olhos temerosos. No final, a mãe de Marion acabou percebendo que estava algo errado na escola. Relutante, Marion contou-lhe sobre Mildred, mas implorou que ela não interferisse, sabendo que isso só piorara as coisas. Você não pode fazer nada, mamãe, disse Marion chorando.
Não pode. Todo mundo vai pensar que eu sou um bebê. O pai de Marion havia morrido alguns anos antes e sua mãe trabalhara muito. Era impossível para ela levar Marion de cá ou acompanhá-la no caminho até a escola. Além disso, Marion não tinha irmãos ou irmãs para cuidar dela. Isso aconteceu na época em que uma garotinha caminhar alguns quarteirões sozinha até a escola não era nada incomum, e a maioria de seus amigos ia a pé ou de bicicleta para a escola também. Porém, o problema com Mildred pesou muito no coração da mãe de Marion. No dia seguinte, a professora Edna pediu que Marion ficasse depois do horário da aula para limpar os apagadores. O coração de Marion ficou aliviado ao pensar que talvez Mildred já teria partido há muito tempo quando ela fosse voltar para casa. No entanto, quando Marion saiu da escola, sua carrasca estava esperando no topo da ladeira. Vendo a filha aos prantos mais uma vez, essa mãe sábia elaborou um plano. No dia seguinte, ela decidiu caminhar com a filha até a escola. Marion estava nervosa com o que aconteceria e constrangida pela insistência de sua mãe. Por que minha mãe não conseguia entender que nenhum plano que ela tivesse imaginado funcionaria? Contou Marion mais tarde. Nós agasalhamos contra o terrível frio e começamos a subir ladeira. Talvez não encontrássemos Mildred, foi o que desejei. Porém, minha mãe estava com aquele olhar confiante. Eu conhecia bem aquele olhar e tive a sensação profunda que veríamos Mildred e que minha mãe colocaria seu plano em prática. Como era de se esperar, avistamos Mildred assim que chegamos ao topo da ladeira, onde eu tinha de tomar a direção para a escola, enquanto minha mãe tomava a direção oposta para o banco onde trabalhava. Foram alguns terríveis momentos de espera até que Mildred se aproximasse. Ela fingiu não nos ver quando percebeu que minha mãe estava comigo. Olá, Mildred, disse mamãe baixinho. Mildred parou, permaneceu tão paralisada como uma estátua. Suas mãos e rostos estavam vermelhos do frio intenso. O casaco enorme estava aberto, pois tinha apenas 2 botões. Os outros não existiam. Por baixo, ela usava um vestido de algodão como se fosse verão. Eu estava agasalhada com tantas roupas que mal conseguia andar. Eu tinha de usar até um colete. Mamãe agachou-se até a altura de Mildred. No início, ela não disse nada. Em vez disso, abotoou rapidamente o casaco da menina e levantou para a gola, para proteger-lhe o pescoço. Em seguida, ela tomou aquela teimosa mecha de cabelo que sempre ficava sobre o rosto de Mildred e a colocou para trás. Fiquei ao lado, observando o ar que respirávamos condensar diante de nossos rostos, por causa do ar frio da manhã, e orando para que nenhum aluno parasse e que o plano da minha mãe fosse concluído rapidamente. Sou mãe de Marion, preciso da sua ajuda, Mildred. Mildred olhou atentamente para minha mãe com uma expressão que não fui capaz de identificar. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Enquanto minha mãe falava, suas mãos protegidas por luvas seguravam as mãos frias de Mildred. Marion não tem irmãos ou irmãs. Ela precisa de uma melhor amiga, uma amiga especial na escola. Alguém para subir a ladeira com ela depois da aula. Parece que você seria uma boa amiga para ela. Você seria amiga de Marion, Mildred? Mildred mordia o lábio inferior, ao mesmo tempo em que não parava de piscar, então fez que sim. Ah, obrigada, disse a mamãe com certa confiança e gratidão. Sei que você é alguém que posso contar. Em seguida, ela deu um abraço longo e apertado em Mildred. Me deu também um abraço rápido e se referiu a nós duas como se nada de anormal tivesse acontecido. Tchau, meninas, tenham um bom dia. As 2 meninas continuaram a caminhada até a escola. Elas nem se mexiam, era como bonecas mecânicas olhando para frente. De repente, Marion lançou um olhar rápido sobre Mildred e viu algo que jamais vira antes. Ela estava sorrindo. O tempo passou e Marion e Mildred se tornaram amigas, melhores amigas. Na verdade, Mildred começou a ter muitos amigos. Ela começou a tirar boas notas e sua carteira já não estava tão bagunçada. E ela usava a gola do casaco virada para cima, além de colocar de lado aquela mecha de cabelo desalinhada, exatamente como a mãe de Marion havia ajeitado. No dia da amizade, quando todas as crianças confeccionam cartões de cartolina vermelha, rosa e branca, Mildred deu a Marion um cartão comprado e o assinou com palavras:
de sua melhor amiga, Mil. Qual era o plano da mãe? Seu plano era oferecer e encorajar uma garotinha que tinha sido nocauteada pela vida. Era dizer a uma criança com sérias dificuldades que alguém acreditava nela, confiava nela e entregou a ela seu bem mais precioso. Essas palavras mudaram seu rumo e mudaram o rumo da vida de Mildred. O peso esmagador das palavras negativas. Estudos mostram que para cada palavra negativa falada são necessárias de 5 a 7 palavras positivas para equilibrar. Isso significa que se uma criança ouvir algo negativo dito a ela ou a seu respeito, são necessárias de 5 a 7 palavras positivas para neutralizar o efeito das palavras negativas. Ao mesmo tempo, estudos mostram que em uma casa comum são feitos 10 comentários negativos para cada positivo. Com essa proporção, é fácil entender que tantas crianças são desencorajadas e sofrem problemas de autoimagem. A linguagem negativa faz as crianças se sentirem desencorajadas e produz um ambiente de baixa autoestima. Nem sempre percebemos o potencial destrutivo de nossas palavras, mas vamos imaginar o seguinte cenário. Seu filho se levanta de manhã e veste com uma fantasia muito parecida com um mural de recados. A única diferença é que a roupa é feita de folhinhas adesivas, aqueles conhecidos post-its. Toda vez que você questiona o valor dele, critica suas ações e sua aparência, desaprova suas escolhas, aponta sua fraqueza ou faz se sentir culpado, as palavras ofensivas são registradas em um dos post-its, que se desprende e flutua até cair no chão. Talvez, ao ver o post-it caindo, você perceba o efeito das suas palavras ofensivas e tente colá-lo novamente com a palavra positiva. Tarde demais, ele não vai mais colar, pois perdeu a aderência. Então a criança sai para a escola e ouve mais palavras desencorajadoras, e mais post-its caem no chão. No final das contas, a criança vai para a escola, vai para casa exposta, fragilizada e insegura, e com razão. Como mãe, podemos cobrir nossos filhos com palavras positivas, de modo que, quando as negativas fizerem o post-it se soltar, eles nem percebam a sua falta. Fazer isso, porém, dá muito trabalho. Paulo escreveu aos Colossenses: Pais, não provoquem ou irritem ou amedrontem seus filhos. Não sejam duros com eles ou os importunem, para que eles não sejam desencorajados e fiquem emburrados e taciturnos e sintam-se inferiores e frustrados. Não abata seu espírito. Colossenses 3:21. Posso acrescentar algo à exortação de Paulo? Mães, não façam isso também. É terrível fazer parte de uma família em que as únicas coisas que são observadas são os erros. A dor das críticas e correções constantes podem se tornar uma fonte crônica de insegurança, muito tempo depois da criança se tornar um adulto. É nosso trabalho como pais instruir e corrigir nossos filhos, mas quando estamos apontando continuamente suas falhas e defeitos, eles tendem a desistir de tentar. Devemos sempre nos lembrar de que crianças são crianças e agirão como tais. Crianças não são miniaturas de adultos. Lembro-me de quando meu marido estava na faculdade de odontologia na maturidade de 23 anos. Era a primeira vez que ele tratava uma criança de 4 anos e não estava preparado para a enxurrada de lágrimas que escorriam no rosto dela. Vai ficar tudo bem, Steve assegurou-a com um tapinha no ombro. Seja uma boa mocinha agora. Então, ela olhou para ele com olhos enormes azuis que derreteram seu coração. Mas eu não sou uma mocinha, disse ela, sou apenas uma garotinha. É isso que devemos lembrar sempre, não importa o quanto frustramos ou ficamos com raiva. Crianças são crianças e agirão como tais. Aqui está uma ideia. Tente apanhar uma criança fazendo algo correto e então elogie por isso. Kesha, eu vi o jeito que você ajudou o seu irmão com a lição de casa. Ótimo trabalho. Tiller, eu percebi como você limpou bem a lama dos seus sapatos antes de entrar em casa. Obrigada. Considere as palavras deste poema. Conto de 2 famílias. Eu tirei 2 As, disse o garotinho. Sua voz estava repleta de alegria. Rispidamente, o pai perguntou-lhe: Por que você não tirou 3? Mãe, eu lavei a louça. Lá da porta falou a menina. Calmamente respondeu-lhe a mãe. Você varreu o chão? Cortei a grama, disse o garotão.
E guardei o cortador. Dando de ombros, perguntou-lhe o pai: Você tirou o barro do aparelho? As crianças da casa ao lado pareciam felizes e contentes. As mesmas coisas aconteciam lá, porém era assim que se davam. Tirei 2 ás, disse o garotinho. Sua voz estava repleta de alegria. Orgulhosamente, disse-lhe o pai: Que ótimo! Que felicidade ter você como filho. Mãe, eu lavei a louça. Lá da porta falou a menina. Sorrindo, a mãe disse-lhe gentilmente: Eu te amo cada dia mais. Eu cortei a grama, disse o garotão. Eu guardei o cortador. Com imensa alegria, respondeu-lhe o pai: Você alegrou meu dia. As crianças merecem elogios simples pelas tarefas que lhes são solicitadas. Para que vivam uma vida feliz, muito depende de você. Autor desconhecido. Lembro-me de levar meu filho, Steven, a um parque de diversões pouco antes de ele começar o 4º ano. Estava quente, as filas eram longas e eu estava começando a ficar zonza, com os giros solavancos e paradas repentinas a 90 km por hora. Sentindo-me uma heroína, estava eu prestes a lembrar que Steven de como ele era sortudo por ter uma boa mãe como eu para levá-lo a um parque de diversões. Porém, antes que as palavras escapassem da minha boca, o Espírito Santo gentilmente me deteve. Era isso mesmo que eu gostaria de dizer? Essas palavras fariam Steven se sentir com sorte ou faria se sentir culpado como se me devesse algo? Em vez de dizer que eu havia pensado inicialmente, envolvi meu precioso filhinho em meus braços e disse: Steven, tenho tanta sorte de ter um filho como você, a quem posso trazer um parque de diversões. Com essas palavras, um sorriso com covinhas tomou conta de seu lindo rostinho, e eu agradeci pelos respingos de água da montanha russa que escondiam as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Se eu tivesse dito aquela primeira frase, Steven não teria se sentido sortudo por ter uma mãe como eu. Ele teria se sentido culpado e com o sentimento de que precisaria retribuir minha bondade. Por outro lado, a reversão revisada o fez se sentir especial, estimado e amado. Agora, quem foi encorajado? Na verdade, nós dois. Talvez você tenha algumas fitas antigas do seu passado que você costuma reproduzir com os filhos. Sua mãe fazia comentários que faziam você se sentir culpado ou como se você estivesse em dívida pelo cuidado que ela lhe ofereceu? Talvez ainda faça. Muitas mães podem ser agentes de viagem para passeios de culpa. É assim que você quer ser lembrada? Fazer nossos filhos se sentirem culpados é como causar azia emocional. Ela continua voltando e voltando. Contudo, mãe, podemos mudar o cardápio verbal e decidir servir um prato de palavras que não causam indigestão. Fui bem-sucedida em minhas palavras naquele dia. Às vezes ainda uso minhas palavras para destruir em vez de fortalecer. Falhei muitas vezes. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade, como aponta Tiago com tanta aptidão. Somente o poder do Espírito Santo, a oração e a prática são capazes de domar a língua. Assim como um leão selvagem, que é treinado por horas e horas de disciplina, nossa língua também pode ser domada para se comportar. Falaremos mais de como domar essa fera em outro capítulo. É nosso trabalho, como pais, instruir e corrigir nossos filhos, mas, quando apontamos continuamente suas falhas e fracassos, eles tendem a simplesmente parar de tentar. A escolha de se tornar a principal apoiadora ou a principal crítica. Todos os dias temos uma escolha. Devemos fortalecer nossos filhos ou destruí-los? Devemos falar palavras de vida ou de morte? Somos a principal apoiadora ou a principal crítica de uma criança? William Barclay conta a história de uma mãe que tomou a decisão de falar palavras de vida. Um dia, a mãe de Benjamin West saiu para fazer algumas tarefas e o deixou encarregado de cuidar de sua irmã mais nova, Sally. Na ausência da mãe, descobriu que alguns potes de tinta colorida e, para divertir Sally, começou a pintar o retrato dela. Ao fazê-lo, ele causou certa bagunça, espalhando manchas de tinta aqui e ali. Ao retornar, a mãe viu a bagunça, mas não disse nada a respeito. Pelo contrário, ignorou propositalmente a tinta derramada ao apanhar o papel.
Sorrindo, exclamou: Uau, é Sally! Então ela se inclinou e beijou o filho. Daquele momento em diante, Benjamin West diria: o beijo da minha mãe me tornou um pintor. Não tenho certeza se essa teria sido a minha reação inicial, mas que inspiração a mãe de Benjamin é para mim. Será que muitas crianças desistem de seus sonhos porque ouvem mais acerca de suas bagunças do que de suas obras-primas? Manifestações de apoio realmente fazem a diferença. Meu filho corria cross-country no ensino médio. A caminho de uma das corridas de Steven, eu me perdi, o que não é surpresa para qualquer um que me conhece. Fiquei tão agradecida por ele ter ido no ônibus da equipe. As corridas duravam apenas cerca de 20 minutos, por isso era importante chegar a tempo. Cheguei exatamente quando os atletas estavam deixando a pista, pois eu havia perdido a corrida. No caminho para casa, Steven disse: Sabe, havia tantos pais e fãs torcendo pelos outros times e quase ninguém gritando por nós. Quando passei correndo e os ouvi torcendo pelos seus filhos, isso realmente me fez desacelerar. Não achei que importasse tanto, mas importava. O pesquisador Tim relatou que o apoio contínuo de amigos e familiares pode ser um dos fatores mais importantes a influenciar o desempenho nos esportes. Ele acredita que o incentivo e o apoio de amigos e familiares é um fator-chave para fortalecer a confiança de um atleta. E é essa confiança que pode levar ao sucesso em um evento esportivo de intensa pressão. Se deixarmos de torcer por nossos filhos, se nosso banco ficar vazio, a criança buscará outra pessoa para ocupá-lo. Essa pessoa geralmente é um colega que pode ter os próprios problemas. A criança começa a tentar agradar quem estiver ocupando aquele lugar na arquibancada. Então tire o pó daqueles pompons. Prepare aquele megafone. Seja extremamente habilidosa em tornar-se a maior fã de seu filho. Será que muitas crianças desistem de seus sonhos porque ouvem mais acerca de suas bagunças do que de suas obras-primas? Meu sobrinho Stu também corre cross-country. Ele começou a correr na equipe da escola quando estava no 8º ano. Visto que morávamos a 322 quilômetros de sua casa, não pude assisti-lo competindo. Contudo, ouvi dizer que a principal atração nas corridas de Stu não eram os atletas, mas as mães empolgadas. Por fim, quando Stu estava no último ano do ensino médio, seu time veio à minha cidade natal para uma competição estadual. Não sei se você já esteve em uma corrida de cross-country, mas não é exatamente um esporte para espectadores. Os atletas se alinham na linha de largada. Um homem dispara uma arma para dar partida na corrida. Então, os competidores desaparecem por uma trilha na floresta e reaparecem cerca de 16 minutos depois. Antes da corrida, minha família e eu nos posicionamos nas linhas laterais, observando pernas se esticarem, costas se curvarem e braços balançarem no esforço de aquecer. 70 rapazes ansiosos agrupavam-se ao redor da linha de partida em posição de preparação. O tiro foi o disparo no ar e o bando de meninos começou a corrida de 50 quilômetros pela floresta. Assim que o pé de Stu deixou a posição inicial, sua mãe, Pat, pegou o megafone de 36 polegadas e começou a gritar mais alto do que qualquer mulher que já ouvira antes. Vai, Stu! Torcia ela. Não é uma única vez, mas em intervalos de 10 segundos. Quando ele não estava à vista, ela corria para o outro ponto estratégico ao longo da trilha sinuosa por onde os atletas acabariam passando. E mesmo quando os meninos não podiam ser vistos, Patty continuava torcendo. Vai, Stu! Patty, você tem que gritar tão alto? Perguntava o marido Steve. Sim, respondia ela. Mantinha os passos alguns centímetros atrás de nós e fingia não ter ideia de quem éramos. Devo admitir que era um pouco constrangedor. Ela não se envergonhava. A certa altura, ela gritou, vai, Stu! E um homem na multidão gritou de volta, ele não consegue te ouvir. Patty, Stu não consegue te ouvir quando está no meio da floresta. Por que você não dá uma maneirada? Perguntei. Não sei se ele pode me ouvir ou não, mas essa possibilidade existir, eu quero que ele ouça minha voz torcendo por ele, respondeu Patty. Então, durante 16 minutos, este pequeno dínamo continuou a bombear confiança e inspiração no coração do seu filho.
Depois da corrida, perguntei ao meu sobrinho: Stu, quando está correndo por aquela trilha na floresta, você consegue ouvir sua mãe torcendo por você? Ah, sim, respondeu ele. Posso ouvi-la por todo o trajeto. E o que causa em você? Perguntei. Faz com que eu não queira desistir. Quando minhas pernas doem, meus pulmões queimam, quando eu sinto que vou vomitar, ouço a voz da minha mãe me incentivando e não quero parar. Alguns anos depois, quando meu filho se tornou atleta de cross-country, aprendi alguns fatos sobre a corrida. Ao se aproximar do final de uma corrida, sua garganta queima, suas pernas doem, todo o seu corpo grita para você parar. É aí que os amigos e fãs têm o maior valor. O encorajamento deles ajuda a superar a dor até o fim. Esse é mesmo o poder das palavras de uma mãe. O apoio de uma mãe significa muito para os seus filhos. Ela é uma incentivadora cuja voz pode ser ouvida ecoando à distância, bombeando coragem e confiança no coração de seus filhos. Ela é a líder de torcida posicionada à margem que sabe uma palavra edificante. Dita na hora certa, pode fazer a diferença entre seus filhos terminarem bem ou tombarem ao longo do caminho. A obra-prima criada no modo singular. Toda criança deseja saber que é única e especial, diferente de qualquer outra criança já criada. A maioria dos adolescentes pensa que é diferente, mas não no bom sentido. Eles não se veem tão bonitos, inteligentes, atléticos, populares, engraçados e legais quanto outros adolescentes. Eles tendem a se ver pelas lentes críticas da cultura pop e das mídias sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat e muitos outros que estão por vir sustentam expectativas irreais que dizem às crianças que elas não são tão legais quanto seus colegas. Não importa que a foto do Twitter só tenha ficado boa o bastante para ser postada depois de 20 tentativas. Vivemos uma cultura de comparação que diz constantemente às crianças que elas não são aceitáveis. E não estou falando apenas de adolescente. A média de idade para se ter o primeiro celular é aos 10 anos, e a maioria dos que tem 12 anos tem conta nas mídias sociais. Suponha, porém, que uma criança tenha uma mãe ou uma pessoa de influência que lhe tenha falado sobre sua singularidade. Suponha que uma criança tenha alguém que lhe comunique vida e a faça lembrar do desígnio e planos especiais que Deus tem para sua vida, que ela possui características e talentos que nela foram criados para um propósito específico, ordenado por Deus. Fico me perguntando se as palavras serviriam de defesa para as inseguranças que tendem a atingir os adolescentes no ringue de boxe da desordem social. Deus coloca dons e talentos em cada criança e são os pais de adultos que influenciam e são os pais e adultos de influência que ajudam a descobrir o tesouro escondido sobre o rosto sardento, cabelos emaranhados e pés enlameados. Uma mulher sábia olha para além das suas tiaras cor-de-rosas, dos beicinhos e das bochechas rosadas. Ao sermos específicos com nossos elogios, a criança acredita no que é percebido acerca dela. Mais uma vez, você se torna o espelho no qual o seu filho se vê. Minha amiga Glynis tem 5 filhos. Ela e o marido são especialistas em descobrir a singularidade de cada um. Eles estudam, observam, ouvem e refletem sobre essas criaturas fascinantes e então ajudam a reconhecer seus dons especiais. Eis aqui suas palavras de sabedoria para nós. Ter 3 meninos que são competitivos por natureza desafiou-me a ser criativa no modo de encorajar seus pontos fortes e individuais. À medida que começaram a se comparar uns aos outros nos esportes e nos estudos, começaram a focar suas próprias fraquezas pessoais. Uma coisa que fizemos para ajudá-los a ver seus pontos fortes foi comparar cada um com um animal que compartilhava uma característica semelhante. Josh é firme e forte, se tornou o nosso leão. Robbie é magro e ágil e se tornou o nosso guepardo. Dylan é rápido e inteligente e era nosso jaguar. Os meninos amavam ser comparados a um belo animal e obtiveram um vislumbrante de suas habilidades singulares. Quando eu era criança, meu pai costumava contar minhas sardas com prazer. Como resultado, cresci gostando das minhas sardas. Para ajudar meus filhos a se sentirem melhor com suas características físicas, sempre disse a eles o quanto gosto de partes muito específicas de sua constituição. Eu amo seus olhos castanhos, dizia,
Eles me lembram chocolate, e você sabe o quanto eu amo chocolate. Dylan, eu amo seu cabelo ondulado, eu ponderava. Ele me lembra o oceano. Robbie, amo seu cabelo liso, observava eu. Ele brilha como ouro quando refletido pelo sol. Agora que adotamos 2 menininhas da África, estou encontrando novos desafios para ajudá-las a enxergar sua singularidade. A caçula, Ruth, começou logo de início a falar sobre o quanto amava nossa pele branca e o quanto queria ser branca. Mas veja como o sol brilha em sua linda pele morena quando eu passo a loção, disse eu. Seu sorriso e sua atitude se equiparam rapidamente ao brilho de sua pele morena. Já tem meses que ela não menciona a sua pele e adora passar loção. Acima de tudo, ensinei cada um de meus filhos a ser melhor que Deus os fez para ser. Joshua, dizia eu, seja o melhor Joshua que pode ser. Dylan, seja o melhor Dylan que puder ser. Robbie, seja o melhor Robbie que puder ser. Ruth, seja a melhor Ruth que puder ser. Caterine, seja a melhor Caterine que puder ser. É uma alegria ver cada um dos meus filhos desabrochando em jovens confiantes que Deus planejou que fossem. Felizmente, eles não tentam ser ninguém mais. Ao sermos específicos, ao elogiar a criança, acredita no que é percebido acerca dela. Deus tem planos específicos para cada ser humano. Embora não saiba quais são esses planos específicos para seu filho, uma mãe pode lhes dar as ferramentas de descoberta, mostrar-lhes o mapa do tesouro e ajudá-los a encontrar pistas ao longo do caminho. As palavras de uma mãe podem ser a brisa que estende as velas da esperança e dos sonhos de uma criança para impulsioná-la a novos horizontes. Devemos, contudo, ter cuidado para que o vento que estende as velas a envie na direção que Deus planejou e na direção que gostaríamos que ela fosse. Você notou como Glynis foi específica em seu elogio? Bom trabalho, você é demais, é assim que se faz. São todos tapinhas maravilhosos nas costas. Apesar disso, fazer elogios específicos é ainda mais poderoso e causa um impacto maior. Eu não pude acreditar na distância que você acertou aquela bola de beisebol. Cara, você tem um equilíbrio incrível. Aquela pirueta foi incrível, suas pernas pararam retinhas no ar, como uma ginasta profissional. Eu percebi a maneira como você ajudou Mary com a lição de casa. Você tem um coração tão generoso, eu quero me parecer mais com você. Você vê a diferença? Ser específico muda as palavras de encorajamento de bom para excelente. Uma ótima mãe descobrirá os dons e talentos de seu filho e então usará as suas palavras para adubar esse dom. Ela o ajudará a compreender que as palavras do salmista, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, no Salmo 139, verso 14, são destinadas especificamente a ele. Se uma criança se tornar boa em alguma coisa, ela acreditará que o sucesso pode ser alcançado em outras áreas da vida também, e não terá medo de tentar. Não precisamos ser milionários para que os nossos filhos saibam que são ricos. Palavras de encorajamento são dadas gratuitamente, com resultados abundantes. Thomas Edison, um dos maiores inventores da América, tinha o seguinte a dizer sobre a influência positiva das palavras de sua mãe em sua vida. Eu não tive minha mãe por muito tempo, mas ela exerceu sobre mim uma influência que durou toda a minha vida. O bom efeito de seu treinamento inicial eu jamais poderei perder. Se não fosse por sua autoestima e sua fé em mim num momento crítico de minha experiência, eu provavelmente jamais teria me tornado um inventor. Sempre fui um menino desatento e, tendo uma mãe com capacidade mental diferente, eu poderia ter me dado muito mal. Porém, sua firmeza, sua doçura, sua bondade foram forças poderosas para me manter no caminho certo. Minha mãe foi quem me preparou. Embora queiramos descobrir a singularidade de cada criança, nosso elogio deve consistir em aplausos verbais, que excedem a aparência e o talento. Os traços mais importantes a elogiar são aqueles que exibem um caráter piedoso. A Bíblia os chama de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se ao menos um broto desse fruto despontar no solo, uma mãe sábia o fertilizará com palavras positivas na esperança de uma colheita abundante. O poder de acreditar no melhor.
Às vezes, tudo que uma criança precisa é que alguém acredite no melhor acerca dela, em vez de no pior. Esse alguém pode ser um pai, um professor, um treinador ou um vizinho. Howard viu como um simples comentário de um professor sábio mudou todo o curso de sua vida. No 5º ano, Howard dava todos os sinais de que era uma criança insegura, sem amor e com raiva da vida. Em outras palavras, ele estava detonando o ambiente. No entanto, Simon, sua professora, aparentemente achava que ele não enxergava o problema, pois o lembrava regularmente. Howard, você é o garoto que tem o pior comportamento nessa escola. Então me diga algo que eu ainda não saiba. Pensava consigo mesmo ao mesmo tempo em que agia à altura ou baixeza da opinião da professora acerca dele. Vou deixar o Dr. Hendricks contar o restante de sua história. É desnecessário dizer que o 5º ano provavelmente foi o pior da minha vida. Finalmente me formei por razões óbvias, porém saí com as palavras da professora Simon ressoando em meus ouvidos. Howard, você é o garoto que tem pior comportamento nessa escola. Você pode imaginar quais eram minhas expectativas ao entrar no 6º ano. No primeiro dia de aula, Noe, minha professora, estava fazendo a chamada e não demorou muito até que chegasse ao meu nome, Howard Hendricks. Ela chamou, tirando os olhos da lista e focando onde eu estava sentado, de braços cruzados e esperando para entrar em ação. Depois de fitar-me por um momento, ela disse: ouvi falar muito de você. Em seguida, sorriu e acrescentou: porém, não acredito em nenhuma palavra. Eu lhe digo, aquele momento foi um ponto de virada crucial, não apenas na minha formação, mas na minha vida. De repente, inesperadamente, alguém acreditava em mim. Pela primeira vez na vida, alguém viu potencial em mim. A professora Noe deu-me atribuições especiais. Ela deu-me pequenas tarefas a fazer. Depois da aula, trabalhávamos em melhorar minha leitura e aritmética. Ela me desafiou com padrões mais elevados. Eu tive dificuldade em decepcioná-la. O que fez a diferença entre o 5º e o 6º ano? O fato de alguém que estava disposto a me dar uma chance. Alguém que estava disposto a acreditar em mim enquanto me desafiava com expectativas mais altas. Muitas vezes, uma criança não age como alguém capaz porque é tratada como se não fosse. Gould disse: trate um homem como ele parece ser e você o tornará pior. Porém, trate um homem como se ele já fosse o que poderia potencialmente ser e você fará dele o que ele deveria ser. Howard Hendricks experimentou o poder das suas palavras de uma mulher para mudar o curso de sua vida. Ele se tornou um professor que ensinou por muito tempo no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Eu imagino a quantos homens e mulheres o Dr. Hendricks deu uma chance enquanto acreditou e desafiou com grandes expectativas. Vi isso acontecer com meu próprio filho quando ele estava no 7º ano. Ele estava estudando matemática avançada, inglês avançado, ciências avançadas e latim. Também era seu primeiro ano jogando em um time da escola e ele chegava em casa por volta das 18 horas. Nada estava dando certo. Era difícil fazer as tarefas da escola quando chegava em casa exausto. Algumas vezes ele trabalhava duro numa tarefa e acabava descobrindo que fizera a página errada. Latim era grego para ele, e não havia sinal de que entenderia a língua tão cedo. Certo dia após o treino, eu o ouvi clamando a Deus no chuveiro. Senhor, eu não sou bom em nada. Ajude-me simplesmente a ser bom em alguma coisa. Apenas em uma coisa. Isso partiu meu coração. Na verdade, Steven era excelente em muitas coisas, mas suas emoções e carga de trabalho eram demais para suportar. Tive uma reunião com o diretor e Steve deixou um dos cursos mais avançados de latim, mas seu ano realmente mudou depois de um bilhete de uma de suas professoras que sabia que ele estava com dificuldades e precisava de um tapinha extra nas costas. Ela escreveu: prezado senhor e senhora James, Steven tem feito um excelente trabalho em ciências. Seu nome está no topo da lista em testes e questionários recentes. Sem dúvida, ele lhes contou sobre a nota excelente do último teste. Ele é um bom rapaz. Eu adoraria ter uma sala cheia de Stevens. Sinceramente, professora Connie Holtz. Embora fosse dirigida
Embora fosse dirigida a mim e ao pai de Steven, essa nota de encorajamento era, na verdade, para o nosso filho. A professora Rhodes é uma mulher muito sábia que ignorou o exterior rijo da adolescência e viu um coração sensível e fragilizado. Foi um momento decisivo no ano do nosso filho. Em seu bilhete, ela deu a Steven o encorajamento de que ele precisava e ele estava pronto para permanecer no curso e terminar bem. Ah, amiga, temos tanto poder em nossas palavras, quer sejam ditas pelos lábios de uma mulher sábia, quer escritas pelas mãos de um escritor determinado. Nossas palavras podem mudar o curso de uma vida. O legado que deixamos para trás. Todos os dias, centenas de pessoas pegam a balsa para o porto de Nova York a fim de ver a Estátua da Liberdade que dá boas-vindas aos viajantes cansados na costa americana. A Senhora Liberdade foi um presente de amizade do povo da França em 1886 e se coloca como um símbolo de liberdade para milhares de pessoas que escaparam da tirania e da pobreza de terras distantes. Segurando a tocha bem alto, ela proclama: dê-me os seus homens cansados, os seus pobres, as suas multidões amontoadas que anseiam respirar livremente. E quem o famoso escultor usou para modelar o rosto inspirador para esse farol de liberdade e fé? Sua mãe, Frederic Bartholdi, escolheu o rosto de sua própria mãe como modelo para a Estátua da Liberdade, a fim de representar a liberdade e a fé para todos que entram nos Estados Unidos pelo porto de Nova York. Como um farol imponente que guia embarcações com segurança à costa, as mães se colocam como sentinelas no litoral acidentado da vida para guiar sua pequena frota em segurança para casa e de volta ao mar. Quando nossos filhos chegarem à maturidade, em quem pensarão quando refletirem sobre a própria herança e liberdade e fé? Qual será o nosso legado de palavras? Ah, amiga querida, espero que eles, como Frederic Bartholdi, pensem em suas mães, que ergueram bem alto a luz de Cristo e lhes deram raízes para manter realistas e asas para voar. Ideias divertidas para incentivar uma criança. Coloque bilhetes na lancheira, escreva um recado no espelho do banheiro usando um sabonete. Coloque um recado debaixo do travesseiro. Prenda um bilhetinho no bicho de pelúcia favorito. Coloque um bilhete no meio de um livro didático. Envie um e-mail. Envie uma mensagem de texto. Poste algo sobre ela no Facebook e marque-a. Mande um cartão para ela. Comemore a gravura Você é Especial. Faça uma lista de 25 razões pelas quais você é feliz por tê-la como filha ou filho. Escreva orações bíblicas para ela. Mostre os traços de caráter bíblico que você vê nela. Palavras repletas de poder. Palavras que ferem o coração de uma criança. Você não consegue fazer nada certo. Você está me deixando louca. Você me deixa tão chateada. Você me deixa tão irritada. Por que você fez isso? Por que você não consegue tirar boas notas como sua irmã? Por que você não consegue ser tão amável como seu irmão? Você é uma mentirosa. Você é uma ladra. Veja tudo que eu fiz por você. Você não me ama. Você não tem apreço por mim. Já disse isso a você 1000 vezes. Você nunca vai aprender? O que há de errado com você? Resumindo, evite sarcasmo, zombaria, esculacho e piadas sutis à custa de uma criança. Se tiver de acionar "eu só estava brincando" a qualquer declaração feita a uma criança, provavelmente tal declaração machucará e não será engraçada de jeito nenhum. Palavras que uma criança anseia ouvir. Excelente trabalho. Sou feliz por você ser meu filho. Amo passar tempo com você. Jamais me esquecerei do dia em que você nasceu. Você foi um presente maravilhoso de Deus e ainda é. Eu gosto de você. Isso foi muito legal. Você é fantástico. Gosto do jeito que você arrumou seu cabelo. Boa ideia. Você dá os melhores abraços. Você é tão corajoso. Você é uma pessoa incrível. Você tem um ótimo senso de humor. Você tem um coração tão grande. Essa camiseta ficou ótima em você. Você tocou aquela música de um jeito tão lindo. Você é um grande amigo.
Um dia você será uma esposa maravilhosa. Obrigada por limpar seu quarto, você fez um ótimo trabalho. Você me ensina muito sobre a vida. Você é tão forte. Eu sempre posso contar com você. Confio em você. Você é um presente especial de Deus para mim. Você ilumina meu dia. Minha hora favorita do dia é quando vou te pegar na escola. Senti falta de ter você por perto hoje. Você é um super ajudante. Estou tão orgulhosa de você. É assim que se faz. Eu sabia que você conseguiria fazer isso. Deus fez uma obra-prima quando criou você. Você é um tesouro. Você é um dos maiores presentes de Deus para mim. Estou apoiando você. Estou orando por você. O que você fez foi tão responsável. Você é uma alegria. Como você ficou tão inteligente? O que você fez foi tão criativo. Um viva para você. Eu tenho apreço por você. Uau, olha esses músculos. Você traz tanta alegria às pessoas. Você é tão atencioso. Obrigada por ser tão esforçada. Deus caprichou quando criou você. Excelente ideia. Como eu consegui o melhor filho do mundo? Obrigada.